A madrugada começou com uma leve chuva que insistia em molhar o chão com um toque suave. Pouco a pouco, o cheiro do ar tomava um tom de terra molhada. Esta mistura trazia-me lembranças nostálgicas. Lembrava-me de quando eu era criança, correndo nas ruas. De como, mesmo pobre, eu era bem mais feliz. Me traz boas lembranças, e uma em especial que me faz repensar tudo. Pensar em como cheguei até aqui, e como as coisas estão, e como os dias são rápidos e a vida também passa rápida. Infelizmente, eu não posso falar o meu nome, e nem de onde eu sou, ou quem são as pessoas envolvidas. Então, qualquer nome citado aqui será meramente ilustrativo. Mas o que tenho para lhes contar é algo que fiz, uma coisa pela qual passei. O ano foi 1997, e como sempre, eu estava precisando de dinheiro. Mas neste ano em especial, pois eu estava brigado com os meus pais, e tinha acabado de ser expulso de casa, e tinha que me virar para conseguir o meu lugar, as minhas coisas e viver a minha vida. Me lembro de estar saindo da casa de um amigo. Nesta ocasião, a mãe dele até tinha me dado algumas roupas e alimentos, pois eu não tinha nada em casa. E para todos saberem, eu fui expulso de casa porque o meu pai e eu não nos dávamos bem. E ele também tinha as suas bebedeiras, e eu não gostava disso. Ele maltratava a minha mãe, e certa vez nós brigamos sério. Deu BO e tudo mais. Na ocasião, eu estava saindo da casa da mãe do meu amigo, e eu caminhava pelo pequeno carreiro que levava à pequena casa, que fica aos fundos da casa da minha avó. Casa essa, a qual a minha avó havia me cedido para morar por uns dias. Acontece que no momento em que entrei no carreiro, e já vi as luzes da casa, e em seguida ouvi um som de estrondo, e do nada as luzes se apagaram. Parei onde estava e, intrigado, fiquei olhando para os lados. E a neblina pairava ao longe. O clima era ameaçador. Ouvi pessoas conversando ao longe, na mesma direção da minha casa. Comecei a caminhar com mais cautela. Apanhei um galho para me defender e fui caminhando devagar em direção aos sons das pessoas que falavam. Aquelas pessoas falavam uma língua a qual eu não conhecia, um dialeto totalmente estranho. Parecia árabe ou hindu, coisa assim. Me aproximei e vi 4 pessoas sentadas numa clareira. Todos eles estavam com roupas escuras, e um deles me viu chegar. E mesmo bem escondido, ele praticamente me gritou do mato. Eu, assustado, relutei, e o homem gritou de novo. Disse que não queria me machucar, e que estava ali para me trazer o que eu havia perdido. A verdade é que na noite passada, eu havia dito para uns amigos enquanto passávamos na frente de um cemitério que eu aceitaria até um pacto com o diabo para sair daquela situação. Eu estava quase em transe e a proposta era irrecusável. Naquele momento, eu sabia que estava olhando na cara do diabo. O homem segurou a minha mão
e me deu um livro. Era um livro grande de capa de madeira. E havia escritas e símbolos estranhos na capa. O homem disse que eu deveria ler a página 8 e esperar de portas abertas que um mensageiro de Satã me procuraria. Quando apanhei o livro, as luzes voltaram e eu já estava quase na porta de casa. Bem, não tive coragem de ler o livro e muito menos de contar para as pessoas. Logo se passaram 3 dias e a minha avó, convencida pelo meu pai, me colocou para fora de casa, sob o argumento de que eu era usuário de drogas e também que eu estava fazendo da sua casa um ponto de tráfico e que aquela seria a minha última. Disse que me levaria para casa. Eu fui levado para uma casa linda, ao qual grandes empresários nacionais me esperavam. E durante todo aquele dia, eu fui ensinado sobre como seria a minha nova rotina de vida e como fazer o meu trabalho. E desde então, eu vivo coletando pessoas para Satã, pois este foi o meu acordo. Um dos acordos do pacto era ser um membro ativo das missas negras, as tão conhecidas como Black Sabbath ou Sábado Negro. Essas missas eram sempre realizadas às 3 da manhã. E lá tínhamos que cantar a litânia a Satã e oferecer sacrifícios humanos. Na maior parte, o sacrifício eram crianças. Mas antes do sacrifício, o inocente era violentado. Em seguida, era morto. E todos ali bebiam do seu sangue e comiam da sua carne. Eu, apesar de ser rico e de nada me faltar, passei a sentir muito repúdio daquela situação. E passei a não frequentar mais as missas negras. E já faz um tempo que eu não vou mais nessas reuniões. E vez ou outra, eu vejo um homem me olhando de longe e vestido de preto. Sou atormentado por vultos e pesadelos. E por isso, sou obrigado a ficar mudando de cidade para cidade. Mas de uma forma ou outra, eles acabam me achando. Sei que um dia eles vão cansar de esperar por mim. E eu serei ceifado como todos são. O meu conselho a todos vocês que escutam a minha história é cuidado com o que vocês desejam. Pois o diabo tem o poder de realizar tudo o que você quer. E como diz o velho ditado, querer é poder. Boa noite. O que vou relatar aqui é realmente um fato que eu presenciei. Em 2004, quando eu tinha 14 anos, assim como hoje, tinha muita dificuldade em dormir à noite. Não era por medo ou por nada, pois dos meus 14 anos, eu só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola.
Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir. Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê e uma risada maligna que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos, pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite, havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar. Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror. Desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror. É mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo. E ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada. Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho, ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: anda logo, não vai fazer nada com ele não? E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê.
mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: "Não posso, ele está com alho na camisa." Isso era o que ele dizia. E sem pensar duas vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência. Alguns dias depois, estava eu em minha cama. E como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha. E da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo. A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros. A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas. Me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que nem me lembrava se havia trancado o portão no cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio
que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu. Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui. Começou a pegar dinheiro emprestado na mão de agiotas. O meu avô, muito preocupado, pegou seu cavalo e foi atrás de alguns tios, para ver se conseguia a quantia emprestada. Porém, nenhum dos seus familiares tinha tal quantia. Meu avô montou no seu cavalo e voltou para casa pela estradinha de terra batida. E poucos metros à sua frente, ele avistou uma botija no meio da estrada. Ele logo pensou que, com certeza, não haveria nada dentro da botija. Mas por curiosidade, ele decidiu descer do cavalo e olhar lá dentro. Ele viu que a botija estava bem pesada e quebrou a mesma. Inacreditavelmente, havia uma grande quantia em dinheiro da época ali dentro da botija. Ele pegou todo o dinheiro e colocou em sua bolsa. Quando chegou em casa, ele foi contar aquele dinheiro. E, para sua surpresa, tinha exatamente a quantia que ele devia ao agiota. Ele pagou tudo o que devia ao homem, que ficou muito surpreso e disse: "Ainda bem que você arrumou o dinheiro, pois eu vim aqui decidido a te matar. Mas agora eu sei que é um homem honrado e de compromisso." Meu avô, muito aliviado, prometeu a si mesmo que nunca mais gastaria dinheiro em jogo. Bem, as semanas foram passando e ele já havia esquecido este assunto. Certa noite, ele estava voltando pelaquela mesma estradinha que ele encontrou a botija. Era tarde da noite e ele voltava do bar em seu cavalo. E foi aí que o seu cavalo começou a ficar muito agitado e a dar pinotes. Meu avô, sem entender nada, tentava acalmar o seu cavalo de todas as formas, mas o mesmo parecia apreensivo. Até que de repente, um rapaz foi se aproximando em um cavalo negro. O rapaz era muito elegante de roupa social, e o seu cavalo era um corcel negro, muito bonito e bem cuidado. O rapaz perguntou ao meu avô se estava tudo bem, e o meu avô disse que não sabia o que aconteceu para o seu cavalo estar tão agitado. E foi aí que o rapaz mandou o cavalo do meu avô se aquietar, e o mesmo ficou muito calmo. Meu avô achou isso muito estranho, mas logo pensou que talvez aquele homem tivesse muita experiência com cavalos. Meu avô perguntou ao rapaz para onde ele ia, pois nunca o tinha visto na região. O homem disse que estava apenas de passagem, e os dois seguiram caminho conversando. Quando meu avô já estava perto de casa, aquele homem virou e disse: "Pois é, José, quando é que vai me pagar aquele dinheiro?" O meu avô, sem entender nada, o perguntou que dinheiro era esse, pois não lembrava de estar o devendo. E o homem disse: "O dinheiro da botija que você pegou no meio da estrada. Lembra que você disse que só o diabo para te emprestar toda essa quantia? Pois é, seu José, eu não te dei esse dinheiro, apenas emprestei, e se você não pagar, virei cobrar mais tarde, e com juros." O meu avô conta que nesta hora que o rapaz terminou de dizer essas palavras, a sua fisionomia foi mudando. A sua pele foi ficando vermelha e escamosa, e da sua cabeça saíam chifres negros, e os seus pés se transformaram em patas de bode.
O seu cavalo, que era muito bonito e bem cuidado, foi assumindo uma fisionomia esquelética, e os seus olhos se tornaram vermelhos como brasa. Nessa hora, o cavalo do meu avô deu um pinote para trás e saiu dali em disparada, carregando meu avô. Meu avô já estava em total pânico. Ele foi para a casa de um amigo passar a noite. No dia seguinte, ele procurou um padre, que rezou para ele. E a partir desse dia, ele parou de beber e se tornou devoto de São Judas Tadeu. E por um bom tempo, ele nunca mais viu aquela aparição do diabo. Anos mais tarde, ele se casou e a sua esposa veio a engravidar. Porém, ela e o seu filho morreram na hora do parto. O meu avô acredita que esse foi o pagamento daquela dívida, pois no velório de sua esposa, ele avistou aquele mesmo rapaz no meio das pessoas. E meu avô logo começou a rezar, repreendendo aquele homem, que deu uma risada sarcástica e desapareceu. Anos depois, o meu avô se casou novamente, com a mulher que veio a ser a minha avó. E definitivamente, ele nunca mais viu aquela figura que salvou a sua vida. Porém, cobrou um preço muito alto. Eu acredito que foi melhor assim, pois se o meu avô não tivesse casado com a minha avó, não teria dado à luz a minha mãe, e eu não teria nascido. Ou se o diabo não tivesse emprestado dinheiro para o meu avô, ele seria morto pelo agiota, e daí eu também não teria nascido. E vocês já pararam para pensar que talvez o diabo também escreva certo por linhas tortas? Boa noite. Olá, me chamo Maria. Tenho 22 anos. E este fato aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade. Na época do ocorrido, eu morava em Manaus, Amazonas. Morava eu, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais velha. A minha casa ficava de frente para uma praça abandonada, onde não havia muita iluminação. E nos fundos da casa ficava um terreno com 3 quadras de futebol. O local era até movimentado durante o dia, com alguns garotos jogando bola. Mas à noite era totalmente escuro e deserto. Certo dia, apareceu um gatinho na minha casa. Ele era todo preto, dos olhos verdes, e eu já queria adotá-lo. A minha mãe nunca foi muito fã de gatos, e disse que ele poderia ficar até ela achar um dono para ele. A minha mãe sempre dava a desculpa de ser alérgica a gatos, ou até mesmo do animalzinho arranhar o seu sofá, ou dele fazer as suas necessidades dentro de casa. Bem, ela deixou claro que não queria gatos. No mesmo dia que ele apareceu, eu dei o nome para ele de Romeu. E na primeira noite que ele passou na minha casa, ele matou 3 ratos e deixou na cozinha para todos verem. A minha mãe levou um susto quando viu os ratos mortos, mas ficou muito feliz do Romeu ter dado um fim naqueles ratos. Mas mesmo assim, ela não mudou de ideia e ainda queria dar o Romeu. E foi no dia seguinte que ela percebeu que o Romeu brincava no quintal de casa. Ele entrava em uns matos que tinha no fundo do quintal e dava uns saltos enormes. A minha mãe achou aquilo muito estranho e ficou ali, observando. E foi aí que ela viu uma cobra saindo daquele mato. E no mesmo instante, o Romeu pegou a cobra pelo pescoço e a matou. A partir desse dia, a minha mãe decidiu que ficaríamos com o Romeu. Eu fiquei muito feliz. E então os dias se passaram, e o Romeu já era um gato grande. Algo interessante
O que aconteceu nesse tempo foi que o Romeu só dormia com a minha mãe. E quando meu pai chegava do trabalho à noite e colocava o gato para fora do quarto, a minha mãe brigava com meu pai. E assim, ele muito zangado, ia dormir no sofá da sala. Até que certo dia, eles brigaram feio. E o meu pai passou a não vir mais para casa depois do serviço. Ele só voltava para casa no outro dia de manhã. Certa noite, eu acordei com risadas na cozinha. Então me levantei e fui ver o que era. E era o Romeu, em cima da pia da cozinha, rindo. E assim que ele me viu, ele começou a miar em minha direção, tentando disfarçar. Eu fiquei muito assustada. E a partir desse dia, passei a evitar o Romeu. Em uma certa noite, acordei por volta de 2 da manhã. E fui ao banheiro. O quarto da minha irmã fica do lado do banheiro. E de repente, comecei a ouvir 2 homens conversarem no quarto da minha irmã. E logo lembrei que ela não estava em seu quarto, pois havia ido dormir na casa de uma amiga. Eu fui até o quarto dela, e havia apenas o Romeu em cima de sua cama, e uma sombra negra na parede que parecia conversar com ele. Quando o Romeu me viu, ele deu um rosnado sinistro, como se fosse me atacar. Eu saí correndo dali, entrei para o meu quarto e tranquei a porta. Naquele mesmo dia, o Romeu fugiu de casa. E eu dei graças a Deus. Mas assim que deu por volta de 8 horas da noite, a minha mãe percebeu que ele não tinha voltado. E ela obrigou eu e a minha irmã a sair na rua aquele horário procurando pelo gato. Como não havia outro jeito, eu fui procurar o gato pelas quadras de futebol ali perto, pois ali naquela quadra ficavam alguns gatos à noite. E eu pensei que talvez o Romeu estivesse por lá. A minha irmã foi procurar de um lado do terreno e eu pelo outro. E assim que comecei a chamar pelo Romeu, eu logo escutei um miado, que vinha de trás de uma arquibancada que ficava de frente para uma das quadras. E assim que cheguei até o miado, lá estava o Romeu. E eu juro pela minha vida que aquele gato virou para mim e disse essas palavras: "Não me chame de Romeu, eu sou o diabo." Eu dei um grito e saí dali correndo, desesperada. E ainda assim, escutando aquele gato rir com aquela risada macabra. A minha irmã logo apareceu e me perguntou o que houve. E logo decidi contar tudo para ela. E para minha surpresa, ela acreditou em mim, pois ela mesmo dizia que tinha pesadelos com aquele gato todas as noites. E por isso evitava dormir em casa. Assim que chegamos em casa, contamos tudo para nossa mãe. E ela nos bateu. A minha mãe nunca havia encostado um dedo na gente, mas ela dizia que estávamos contando mentiras para não irmos procurar o gato. E minutos depois, o dito cujo do gato apareceu. E ele parecia estar com um sorriso sarcástico no rosto. A minha mãe o pegou nos braços e o levou para o seu quarto. O meu pai já não aparecia mais em casa. Ele deixou claro para a minha mãe que só pisaria o pé em casa quando ela se livrasse daquele gato. Então, a minha mãe colocou meu pai para fora de casa. E ele foi morar com a sua mãe, que era a minha avó. Eu e a minha irmã fomos até a casa da nossa avó e contamos toda a situação para o nosso pai.
E ele acreditou, pois ele mesmo dizia que aquele gato tinha os olhos demoníacos. O meu pai foi até a igreja e pediu a ajuda de um padre. E explicou ao padre toda a situação. Bem, eu acho que o padre não acreditou. Mas mesmo assim, ele deu um pouco de água benta e disse que era para jogar no gato. O meu pai me entregou o frasco com água benta e disse que eu e a minha irmã deveríamos jogar água no gato, pois a minha mãe o havia expulsado de casa. A minha irmã disse que não chegaria perto do gato, então aquela tarefa sobrou para mim. E assim que entrei em casa, o Romeu estava ali, na sala, me acompanhando com os olhos, como se me vigiasse. Eu não tive coragem de chegar perto dele e resolvi deixar tudo isso para lá. Mas neste momento aconteceu algo surpreendente. A minha mãe me pediu que eu colocasse água para o Romeu, pois estava calor e a vasilha dele estava quase vazia. Bem, esta foi a minha chance. Joguei o resto de água da vasilha fora e em seguida enchi a vasilha com a água benta do frasco. Minutos depois, a minha mãe havia colocado um patê de frango para o Romeu. E logo depois dele comer o patê, ele foi beber água. Ele bebia tranquilamente, como se não suspeitasse de nada. E até cheguei a pensar que a água benta não havia funcionado. Bem, e foi aí que eu, a minha mãe e a minha irmã presenciou algo que marcou a nossa vida para sempre. Depois de uns 30 segundos bebendo a água, o Romeu começou a passar mal, igual os gatos fazem quando vão vomitar bolas de pelo. A minha mãe foi em socorro do gato, desesperada, mas aí ela viu uma fumaça saindo dele. E foi aí que o Romeu virou para ela e disse: Sua vagabunda, você não viu que a vadia da sua filha me envenenou? A minha mãe deu um grito de pavor e logo começou a sair sombras negras de dentro do gato. E essas sombras saíam dele e corria pelas paredes. Eu, a minha mãe e a minha irmã saímos de casa gritando, em pânico. E em seguida ligamos para o serviço do meu pai, de um orelhão que ficava em um bar ali perto. O meu pai chegou depois de 40 minutos, com um amigo. E os dois seguravam uma faca. Eles entraram em casa procurando pelo Romeu, mas nem sinal do gato. E desse dia em diante, o gato nunca mais apareceu. A minha mãe nunca nos contou o que o gato fazia para ela gostar tanto dele assim, a ponto de nos bater e pôr meu pai para fora de casa. Mas, felizmente, ela viu que aquele gato era o próprio demônio. Boa noite. Olá, Fael. Eu não revelarei o meu nome e nem a cidade onde nasci. Bem, atualmente eu moro em Minas Gerais, mas cresci no Paraná. A razão de morar em Minas Gerais agora é por causa de 2 encontros que eu tive com o Skinwalker quando eu era mais jovem. O primeiro encontro aconteceu quando eu tinha 10 anos. O meu avô era dono de uma fazenda de milho e foi há 20 anos quando aconteceu o primeiro encontro. A razão pela qual eu e os meus pais estávamos lá na casa do meu avô foi para uma grande reunião de família para comemorar o aniversário de uma das minhas tias. Agora,
É importante notar que a fazenda do meu avô tinha 3 partes: a própria casa com a estrada que conduzia à mesma, os grandes campos de milho e então um pequeno pedaço de área arborizada que separava o outro lado do milharal dos vizinhos próximos. Eu e meus 2 primos estávamos brincando na área arborizada, lutando com paus e outras merdas que você esperaria que uma criança de 10, 9 e 6 anos fizesse, quando ouvimos a minha mãe nos chamando de casa. Os meus 2 primos correram imediatamente para casa e eu estava prestes a segui-los, quando pensei ter ouvido meu pai me chamando do outro lado da área arborizada. Bem, isso não era estranho, já que ele e o meu avô gostavam de caçar por ali, já que era um local popular de pescaria e um pequeno lago que havia ali. Então, é claro que comecei a ir para onde pensei que ele estava. Passei por essas grandes árvores quando ouvi o meu pai novamente me chamar. Mas desta vez, vindo de uma clareira que acabei de passar. Eu estava um pouco confuso, até que me virei e vi. Era um monstro de uns 2 metros de altura, olhando diretamente para mim. Era alto, tinha a pele pálida e estava descascando, com chifres no topo da sua cabeça grotesca, e a coisa rosnou para mim. Essa imagem está para sempre gravada em minha mente. Ainda mais depois que ele se lançou contra mim, e essa é a última coisa que eu me lembro naquele dia. Aquele monstro horrível se lançando contra mim. Mais tarde, eu fui informado que o meu pai saiu à procura de mim e me encontrou caído inconsciente no chão, coberto de sangue, e viu aquela coisa me carregando nos braços. Então, ele deu um tiro de advertência que fez com que o monstro me soltasse e fugisse. Eu estava coberto de sangue, mas de alguma forma estava ileso. O meu segundo encontro aconteceu 2 anos depois. A essa altura, a área arborizada havia sido limpa e transformada em uma fazenda de porcos de propriedade do meu avô. O problema era que alguns dos seus porcos estavam desaparecidos e ele suspeitava que as onças estavam de alguma forma caçando eles. Então, o meu pai e eu nos mudamos para a fazenda durante o período de férias escolares, para que o meu pai e o meu avô pudessem tentar rastrear os animais responsáveis por matar os porcos. E isso aconteceu cerca de 1 semana depois de nos mudarmos. Por razões óbvias, eu não chegava perto de onde ficava a área arborizada. Em vez disso, eu estava feliz apenas andando pelo milharal em direção ao velho celeiro, embora eu soubesse que também não estaria seguro ali. Não fui muito longe antes do cheiro me atingir. Era parecido com o cheiro daquele monstro de 2 anos atrás. Eu tentei imaginar que era apenas o meu nervosismo pregando peças na minha mente ou alguma merda estúpida como essa. Até que eu o vi. Foi o mesmo monstro que me atacou antes. Mas ele não me notou. Eu me esforcei ao máximo para não fazer nenhum barulho. E só quando ele me notou e se virou para mim, deu uma risada diabólica e se levantou de sua posição agachada, que eu gritei e corri o mais rápido que eu pude de volta para casa. Eu entrei gritando em casa e contei ao meu pai sobre ver a criatura novamente em meio a todo o choro.
Bem, até hoje eu gostaria de impedir que ele e o meu avô partissem. Os dois pegaram seus rifles de caça e foram procurar a coisa, mas nunca mais voltaram. Nem o meu pai e nem o meu avô. A polícia foi acionada e fizeram uma busca por várias semanas. Porém, nunca descobrimos o que aconteceu com eles. 6 meses depois, a minha mãe e eu nos mudamos para Minas Gerais, de onde ela era. E até hoje eu me recuso a voltar para aquela cidade no Paraná, pois nunca mais eu quero ver aquele monstro novamente. Boa noite. Finalmente, hoje eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas, sem carros, sem postos de gasolina, sem nada. E nem mesmo um sinal de GPS que me diria onde eu estava. E depois do que pareceram horas de caminhada, finalmente hoje eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas, sem carros, sem postos de gasolina, sem nada. E nem mesmo um sinal de GPS que me diria onde eu estava. E depois do que pareceram horas de caminhada, finalmente hoje eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas, sem carros, sem postos de gasolina, sem nada. E nem mesmo um sinal de GPS que me diria onde eu estava. E depois do que pareceram horas de caminhada, finalmente hoje eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas. Agarraria pela cabeça com uma mão, me levantando, enquanto o outro braço se preparava para me decapitar. Mas eu sempre acordava um pouco antes daquilo realmente me atingir. Os sonhos pararam alguns anos atrás, quando eu tive o meu encontro na vida real. Era uma tarde qualquer na roça onde os meus pais moravam, e eu estava voltando para casa depois de passar o Natal com os meus pais, pois eu tinha que começar a trabalhar 3 dias depois do dia de Natal. E passando por aquela estrada de terra cercada de mato, foi quando o meu carro parou de repente. Verifiquei o combustível e percebi que estava sem gasolina. Eu tinha acabado de passar por um posto de gasolina há menos de 20 minutos e tinha uma lata de combustível. Deixe aqui nos comentários. Boa noite. O laço do diabo. Esse é um fato que aconteceu há muito tempo, quando eu era criança. Nos reunimos todos na calçada das casas para contar histórias de terror, e uma dessas histórias me chamou a atenção. O meu tio contou que quando ele era criança, seu irmão levava ele para as festas que havia nas cidades vizinhas. Ele contou que os 3 amigos saíam de uma festa e no meio do caminho o carro quebra. Então eles decidem seguir o caminho a pé. Depois de uma longa caminhada, eles encontraram um homem bem vestido que ficou olhando os amigos que iam passando. Então ele pergunta: "Quem de vocês quer conhecer o laço do diabo?" Os amigos param, olham um para o outro e começam a rir do homem. O homem vira as costas e entra em direção ao mato. E os amigos, depois de alguns minutos andando, chegam até um local deserto e não via sinal de nenhuma alma viva no local, e nem do homem. Mas uma coisa chamou a atenção dos amigos. Havia no local 3 malotes de dinheiro. E eles olham aquilo impressionados com tanto dinheiro. Eles correm e pegam os malotes de dinheiro
e divide tudo aquilo para os três. Um deles diz: bom, vamos tirar aqui no ímpar ou par para ver quem vai até a cidade comprar bebida. Vamos comemorar a nossa riqueza. Nunca mais vamos precisar trabalhar mesmo, agora é só curtição. Então um amigo que perdeu no par ou ímpar foi buscar as bebidas. O outro amigo que ficou diz: que tal se a gente dá um fim no Miguel? Aí dividimos para nós dois o seu dinheiro. Então o outro amigo concorda com o seu amigo. Quando Miguel retorna com as bebidas, Luiz pega um tronco de árvore e grita por trás dele. Quando o rapaz se vira, Luiz dá na cabeça dele com um pedaço de pau, e Miguel cai morto. Eles o arrastam para dentro do matagal e depois escondem o seu corpo. Luiz e Pedro dividem todo o dinheiro e vão comemorar a fortuna que haviam encontrado. De repente, Luiz sente uma tontura e um mal-estar, e logo cai no chão, e entra em convulsão. Pedro tenta ajudar o amigo, e sente a mesma coisa. O que eles não esperavam era que Miguel havia envenenado as bebidas para que os amigos morressem para que ele ficasse com todo o dinheiro. A ambição leva as pessoas a fazerem coisas sem pensar nas consequências. Então, dias depois, na mesma estrada, outras pessoas iam passando e o homem bem vestido aparece e diz: alguém de vocês quer conhecer o laço do diabo? Meu tio falou que nessa brincadeira foram encontrados mais 4 pessoas mortas e uma das vítimas era o seu irmão. Como ele não teve coragem de entrar na mata com eles, ele correu até em casa e chamou os pais, avisando que o seu irmão tinha entrado mais os amigos no local onde foi encontrado os desaparecidos. Quando meu tio e os seus pais chegaram, já estavam todos mortos. Essa história que vou narrar aqui circula pela minha família há anos, e eu acredito sim que seja real. A minha tia-avó, antes de morrer, confessou tudo o que fez em vida ao meu tio, que era seu sobrinho e pastor de uma igreja evangélica. A minha tia-avó, que eu vou chamar aqui de Maria, quando jovem, era uma mulher muito visionária. Estava sempre investindo em seu futuro, pois tinha o sonho de se tornar cantora ou atriz. E talento ela sempre teve de sobra. Mas eram tempos difíceis, e as mulheres eram muito menos beneficiadas do que os homens em tudo. Quando ela fez 18 anos, apareceu um homem em sua casa, e se dizia empresário, e prometeu uma carreira para Maria na música. Ela aceitou a proposta do tal rapaz, e foi com ele para Belo Horizonte. Mais tarde, ela foi descobrir que esse homem era um cafetão, e logo ela foi parar em uma casa de prostituição. Com o decorrer do tempo, Maria passou por vários atos de humilhação e crueldades naquele lugar. Sua dívida era enorme com os donos da casa, pois eles cobravam das meretrizes até a estadia, fora a comida, roupas, maquiagem, etc. Era uma dívida infinita, e por mais que as garotas ali se prostituíssem, jamais conseguiriam pagar tal dívida. Maria sempre orava todas as noites pedindo para aquilo acabar. Mas segundo a mesma, Deus nunca ouviu as suas orações. Um certo dia, a Maria conversava com as outras mulheres, que se prostituíam ali também. Todas elas queixavam do tipo de vida que levava, e foi quando uma das mulheres disse: temos que nos contentar, porque não temos para onde ir. Só Deus pode nos ajudar. Vamos ter fé, porque se Deus quiser, vamos sair dessa vida. E foi quando a Maria disse: eu já estou cansada de orar e não resolver nada. Vou passar a orar para o diabo agora. Quem sabe assim ele nos escuta? As mulheres que estavam ali repreenderam a Maria e fizeram o sinal da cruz. Naquela mesma noite, a Maria teve um sonho com um rapaz alto e elegante. O mesmo dizia que poderia ser seu protetor e que tudo dependia dela. Maria logo perguntou quem era ele. Ele disse que era o diabo, mas não estava ali para lhe causar mal, mas muito pelo contrário, e em troca, ele só queria sua devoção e reconhecimento. A Maria aceitou. O rapaz disse que aquilo era um sonho, mas se ela quisesse saber
Se a proposta era real, ela deveria falar exatamente assim para a primeira pessoa que ela visse assim que acordasse. Bom dia, você sonhou com uísque hoje? E a pessoa responderia, sim, sonhei. Sonhei que você dava uma festa e havia muito uísque na festa. Quando Maria acordou, ela logo viu a senhora da casa a chamando e dizendo que a noite seria muito especial, pois muitos convidados importantes estariam ali. Então, era para elas saírem para comprar roupas. Maria logo se lembrou do sonho, mas achou que era besteira da sua cabeça. Mas mesmo assim, ela perguntou à patroa cafetina se ela havia sonhado com uísque. E qual foi a resposta da mulher? Ela disse que sim. Disse que estava em uma festa e essa festa ocorria em uma mansão, e que a Maria era dona dessa mansão e estava dando sim a tal festa. Havia muita bebida e muito uísque para todos os convidados. A Maria achou aquilo muito estranho, mas não se convenceu totalmente. Naquela mesma noite, ela tinha como cliente um rapaz muito bonito e elegante, que por sinal parecia o mesmo rapaz do sonho da noite passada. O rapaz era muito rico. Ele pagou os donos da casa pela Maria, e assim a teve por toda a noite. Foi a primeira vez que ela se apaixonou por um cliente, e aquele rapaz também dizia estar apaixonado por ela. O mesmo a levou daquele lugar, e pagou todas as suas dívidas que ela tinha com os donos do bordel. O tempo passou, e os dois se casaram. Maria conseguiu realizar seu sonho de entrar para o mundo da música, e se tornar uma estrela meio que famosa. A mesma gravou alguns álbuns e até se apresentou em Nova York. Ela morava em uma mansão, tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Seu marido era um completo cavalheiro, porém muito misterioso. O mesmo tinha certos hábitos estranhos. Um deles era nunca entrar em uma igreja com a Maria. Ele sempre esperava do lado de fora da igreja. A Maria nunca havia se tocado da verdade que tinha feito um acordo com o demônio. 10 anos se passaram e o seu marido disse que estava na hora deles terem um filho, e a Maria concordou e assim ficou grávida. Durante a sua gravidez, o seu marido chegou e revelou a verdade que ela já sabia, mas nunca quis enxergar. Ele disse que o diabo havia feito uma proposta há 10 anos atrás. Ele deu tudo a ela e pediu apenas a sua devoção em troca. Mas ela foi uma tremenda traidora, pois em todo esse tempo ela só prestou adoração a outro Deus, o Deus que nunca ouviu nem mesmo quando ela mais precisou. Depois de dizer isso, a ficha da Maria caiu, e ela percebeu que aquele homem era o mesmo homem que ela havia visto no sonho há 10 anos atrás, ou seja, ele era o mensageiro do diabo. Ele disse que a Maria teria uma segunda chance se ela sacrificasse seu filho em nome do diabo e o pedisse perdão. E ela também teria que demonstrar gratidão por tudo que ele a deu. Ela se negou a entregar o próprio filho e mandou seu marido ir embora. Ele simplesmente virou as costas e saiu. O filho de Maria nasceu morto e deformado. Ele parecia um demônio quando nasceu. Dizem as pessoas que o viram que o menino até chifre tinha. Algum tempo depois, a Maria descobriu que estava com câncer e veio a falecer 3 meses depois. Mas antes de falecer, ela conseguiu reencontrar sua família, seus pais e seus irmãos. Ela confessou toda a história ao seu sobrinho, que era pastor de uma igreja evangélica. No final da sua vida, ela usou todo o dinheiro que havia ganhado no tratamento da sua doença, mas no final de nada adiantou. Esse é o relato da minha tia-avó. Deixo ele aqui como experiência para todos aqueles que pretendem fazer um pacto com o diabo. Boa noite, me chamo José Geraldo. No ano de 1991, eu morava em um sítio próximo da cidade de Itajuípe, interior da Bahia. Eu, com 18 anos na época, trabalhava com o meu pai em uma fazenda da região. Fazia um percurso de 8 quilômetros a pé todos os dias.
Eram 4 quilômetros para ir para o trabalho e mais 4 para voltar. Saímos de casa todos os dias por volta de 5 horas da manhã, quando o sol estava nascendo. E sempre íamos eu, o meu pai e o seu compadre. Nós íamos a pé e conversando sobre diversos assuntos. O nosso horário de trabalho se encerrava sempre por volta das 18 horas. E sempre voltávamos com o sol se pondo. E na maior parte das vezes, a escuridão da noite nos envolvia durante o percurso de volta. Meu pai e seu compadre adoravam falar sobre causos de avistamento de aparições ali pelas bandas. Eram lobisomens, saci, caipora, mapinguari, e tinha até um causo que no meio da mata havia uma pedra que se abria e comia pequenos animais que se aproximavam dela. Essa mesma pedra já fora vista em vários lugares diferentes. Porém, alguns dizem que alguém mudou a pedra de lugar. Já outros dizem que a pedra se moveu sozinha. Duvido muito que alguém a tenha mudado de lugar, pois seria necessário, no mínimo, 10 homens fortes para conseguir tal feito. Bem, certa manhã, estávamos indo para o trabalho, o meu pai, o seu compadre e eu. E como de costume, passávamos em meio a uma encruzilhada. Notei que bem ali no centro do chão de terra havia um cristal vermelho mal enterrado. Na curiosidade, eu fui até o local e desenterrei aquilo. Era uma garrafa de vidro vermelha. Não cheguei a abrir, mas dentro dava para ver que havia tufos de cabelo, unhas e um pedaço de papel. O meu pai, assim que viu aquilo, ele se arrepiou todinho. Disse que aquilo não era coisa boa e me pediu para que eu a enterrasse de volta. E nisso ele e o seu compadre seguiram caminho. Eu, meio não ligando para a situação, fingi que cavava aquele mesmo buraco com o pau. Esperei o meu pai se distanciar e taquei a garrafa longe, bem dentro do canavial. E logo ouvi o barulho do vidro se quebrando. Provavelmente deve ter caído em cima de alguma pedra ou do chão duro. Corri para alcançar o meu pai e ele me perguntou se eu havia enterrado a garrafa. E eu confirmei que sim. Então, seguimos caminho rumo à fazenda. E por volta das 15 horas, o patrão pediu que o meu pai e o seu compadre ambos pegassem o carro de boi e fossem até a cidade levar o queijo e o leite para o armazém. E como eles voltariam tarde, o patrão disse que de lá da cidade eles já podiam ir para casa. E o meu pai podia deixar a carroça com os bois em nossa casa e levar de volta no dia seguinte. Bem, e assim eles fizeram. O problema é que eu voltaria para casa sozinho aquela tarde. E para piorar as coisas, acabei me atrasando em terminar o meu serviço, já que o meu pai não estava lá para me ajudar. E quando fui embora, era por volta de 7 da noite. Eu, apesar de estar acostumado a andar por estradas escuras,
Naquela noite eu estava com um mau pressentimento. E quando passei por aquela mesma encruzilhada, logo notei a silhueta de alguém saindo do canavial. Me aproximei e logo percebi que era um garotinho, de mais ou menos uns 6 anos de idade. Ele era branquinho e loiro, o que não era nada comum naquela região, pois todos que eram natural dali tinham um tom de pele moreno. Então, logo notei que ele estava perdido. Perguntei a ele onde ele morava e o que ele estava fazendo ali, naquele breu. Ele me disse que morava em uma casinha, a um pouco mais à frente, e também estava perdido. Achei estranho, pois não me lembrava de nenhuma casa na direção que ele citou. Mas como eu estava com pressa, coloquei o garoto nas costas e segui caminho. O levei escanchado nas costas. Suas pequenas mãos estavam em volta do meu pescoço, e os seus pés em minha cintura, e a sua cabeça estava apoiada no meu ombro, bem ao lado da minha, de maneira que eu podia sentir o ar de sua respiração. Durante alguns minutos de caminhada, fui reparando que o garoto ficou mudo, e o que eu perguntava, ele já não respondia mais. E também foi ficando pesado. O seu tamanho já não era mais de um garotinho. Parecia que eu carregava um adulto nas costas. Um calafrio foi me subindo pela espinha. E piorou quando aquele ar de respiração do garotinho passou a cheirar enxofre e se tornou um ar muito quente. Notei que de suas mãos em volta do meu pescoço saíam garras negras enormes. E quando olhei para os seus pés, não eram pés normais. Eram cascos de bode. As suas pernas também estavam peludas, como se fossem pernas de bode. Não me atrevi a falar mais nada. Apenas rezava em pensamento. E aquela coisa foi ficando cada vez mais pesada, a ponto de fazer as minhas pernas tremerem. Desesperado, soltei aquela criatura e saí correndo. Corri muito aquela noite. E quando olhei para trás, acreditando que a coisa havia ficado lá aonde a deixei, aquilo vinha correndo e saltando atrás de mim. Corria e pulava de uma forma muito grotesca. Pude notar que a criatura tinha longos chifres negros e a sua pele era avermelhada e escamosa. Corri como nunca corri em toda a minha vida. Cheguei em casa pálido. A minha mãe e o meu pai me perguntavam o que houve, e eu não conseguia falar. Porém, não foi necessário, pois logo aquela coisa estava do lado de fora da casa, bem no nosso quintal. Aquilo começou a chamar o meu nome e a gritar, emitindo ruídos semelhantes a porcos no abate. Aquela coisa tentava de todas as formas entrar na casa. A minha mãe orava e repreendia aquilo, e o meu pai estava segurando a espingarda para garantir que aquela criatura não entrasse em nosso lar. A minha mãe, mulher de muita fé,
já não aguentando mais toda aquela livuzia, pegou a Bíblia e saiu lá fora repreendendo a coisa. E quando ela viu aquilo, ela quase desmaiou de tanto pavor. Pois segundo ela, era o próprio diabo. Assim que aquilo viu a minha mãe com a Bíblia, a coisa jogou as mãos para trás até tocarem o chão, ficando assim de barriga para cima, e logo saiu correndo de 4. Porém, aquilo não corria com a barriga para baixo, e sim com a barriga para cima. E ainda corria de ré, numa velocidade fora do normal. Era bem semelhante à menina do filme O Exorcista, naquela cena que ela desce as escadas de barriga para cima. Naquela noite, aquela coisa havia ido embora. Porém, sempre aparecia nas noites seguintes. E só ia embora depois que a minha mãe saía lá fora, orando com a Bíblia na mão. Porém, segundo a minha mãe, a cada noite que se passava, aquela coisa aparecia ainda maior. E na última noite que aquilo apareceu, a coisa estava com quase 4 metros de altura. Sem muita opção, nos mudamos dali e colocamos o nosso sítio à venda. A família que o comprou nunca relatou nenhum avistamento de atividades paranormais. Bem, hoje moramos em Salvador. Mas um alerta que deixo a todos vocês, que nunca mexam com o desconhecido, ainda mais com macumba de baiano. Boa noite.